Muito boa tarde, você ligado na Premier TV, canal 23 NET São José. Eu sou o coach André Santos e estamos no programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo, esse programa também é seu. Hoje nós estamos aqui com a presença de duas pessoas, duas grandes personalidades aqui na nossa região. Nos dois primeiros blocos estaremos com ele, Renato Rachadel, o mestre Cascavel, capoeirista, muito conhecido na grande Florianópolis, em todo o estado e Brasil. E no último bloco estaremos com a presença de Fernando Bertolini, ele que é um artista que trabalha em madeira, um verdadeiro artista aqui da nossa região também. Tudo isso em 1 hora, não saia daí, acompanhe o nosso programa. Programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching, nós temos aqui. Eu esqueci de falar aqui, de dar o recado, né, que temos hoje o quadro Resenha Literária, não tivemos aí nos últimos 15 dias, mas hoje teremos a participação da Edenice Fraga, que vai nos contar aí um pouquinho sobre suas obras. Mas antes, no primeiro bloco, estamos aqui com o Renato Rachadel, mestre Cascavel. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite, né? E no que a gente puder estar somando com a educação, eu fico à disposição aí. Muito bem, foi até convidado ao nosso programa porque com certeza você é uma pessoa que faz acontecer. Eu tenho acompanhado o seu trabalho desde a época em que fui seu professor de espanhol também, né? Mas aí tenho grande admiração pelo seu trabalho, especialmente na área social também, que você trabalha bastante com isso. E acredito que a capoeira tem muita relação com a educação e o social, né? Sim. A minha trajetória com a capoeira começa em 94, né? Eu entro na capoeira em 94 e através dessa arte, para resumir assim, comecei a gingar o primeiro dia e não parei até hoje. Completei agora 25 anos de capoeiras sem um tempo nem para pensar ou respirar. Então, e em 98, com a ferramenta, com a capoeira, com essa arte que eu sou apaixonado, eu consigo levar um pouco para o lado social e para a educação. A capoeira ela é educadora, ela é disciplinadora e cativante. Tanto é que você já cativou quantas pessoas, ou a capoeira cativou quantas pessoas através de você, Renato? Nesses 25 anos, meus alunos, a gente fez há pouco tempo a gente estava conversando sobre isso lá na sede, e eu tenho todos os registros desde o início comigo até hoje, né? Por baixo aí, mais de 5.000 alunos já passaram nesses 25 anos de capoeira. 5.000 alunos? 5.000 alunos por baixo, assim, a gente... Um número bem expressivo. Bem expressivo, né? A gente estava lá no camarim, você perguntou para mim se eu tenho contatos, né? Alguns me chamam de pai, né? Irmão e tal, mas se eu fosse de fato pai de todos, teria muitos netos por aí. Ó, inclusive estamos acompanhando aí algumas imagens, né? Sim, é um evento que tem na nossa sede, né? Que a gente chama de batizado, troca de graduação, a gente recebe professores, alunos. E esse é uma parte do evento. O evento geralmente dura uma semana, de 4 a 5 dias, dependendo do evento. E a gente faz rodas, palestras, workshops, né? Sempre o meu mestre está aqui, até, se tu me permite apresentar, é a Escola Brasileira de Capoeira. Ela tem a sua sede em Brasília, né? E o mestre fundador é o mestre Oscar Neto. Ele está espalhado pelo Brasil e mais 4, 5 países. E existem várias, Renato, como funciona? Assim, a capoeira ela tem duas vertentes, né? Sim. A capoeira Angola, que é dita como capoeira mãe, que nasceu na senzala, na época da opressão, e a capoeira regional, criada por mestre Bimba, na década de 30. Então essas são as duas vertentes.
Grupos de capoeira existem milhares, né? Centenas. E não só no Brasil, também hoje, na última pesquisa que eu fiz, tinha ultrapassado 150 países já, né? Então hoje, também comentei com você, a capoeira é a maior difusora da língua portuguesa no mundo. Que excelente, hein? Cultura, né? Cultura. Através da capoeira a gente brinca, e é uma arte marcial, né? É uma luta. Então, o pessoal às vezes confunde só com a dança, né? Vamos dançar capoeira? Vamos dançar. Tem a parte da dança, maculelê, samba de roda e tal. E a parte da musicalidade é onde a gente, algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, que não têm o conhecimento, pensam que é só dança, mas a capoeira é uma defesa, é uma luta, né? Então, muito forte até. E é a única luta da América Latina. As outras artes marciais vieram do Ocidente. Sim. E a pessoa que queira ir praticar esse tipo de atividade, né? Sim. Se é que podemos chamar assim. Sim. Também tem envolvimento com a parte instrumental, musical? Como que funciona? Tá. A capoeira, para ser dita completa, né? Ela tem a parte da musicalidade, dos instrumentos. Berimbau, atabaque, pandeiro, né? E a musicalidade. Então, dos 3 berimbaus que está passando lá agora, quem rege a roda é o berimbau gunga, né? E o ritmo dos instrumentos é que cadencia a roda, o jogo, a luta, né? Uhum. Então, tudo é comandado pelos instrumentos. E as músicas, elas coordenam, certo? Contam histórias, algumas verídicas, outras são criadas pelo capoeirista, de guerra, de luta, de amor, né? E aí nós vemos que tem várias faixas etárias, assim, né? A capoeira, ela não distingue idade, né? Então, eu tenho alunos que começaram comigo de 2 para 3 anos, né? E fiz um trabalho muito bonito, e também tem aluno da melhor idade. Então, aí a partir de qual idade, da melhor idade que vocês consideram? Geralmente o pessoal fala que a melhor idade é a partir de 60, né? Então, mas a minha aluna mais idosa, né, nesse projeto, que era aqui no Rio Grande, na Palhoça, tinha 82 anos. 82 anos? 82 anos jogando capoeira. Não sei se vai ter algum vídeo delas aí. Sim. Tá, mas ficam assim. E tem assim, alguns projetos, a capoeira vai inserida nos colégios, principalmente colégio particular, em alguns projetos da rede pública, onde se monta turma para criança, 2, 3 anos, aí fica específico para essa turminha, né? Mas dá para começar. Mas a idade ideal para começar é de 4, 5 anos, aí já tem um entendimento melhor. Aí, claro que antes de fazer todo esse esforço, né, tem a parte de alongamento, né? Tem tudo que uma atividade esportiva precisa ter, né? E além dos alongamentos básicos, né? Esses que a gente conhece na educação física do colégio, que é o pescoço, quadril e tal, eles têm alguns alongamentos específicos da capoeira, né? Que vai buscar o corpo para poder fazer os saltos, os controles, reversões, né? Isso é muito interessante, Renato, se você puder comentar sobre esse... É um evento que acontece semanalmente ou não? As rodas de rua? Isso. As rodas de ruas é onde o grupo, né, e na nossa Florianópolis nós temos vários, que leva o seu trabalho para a rua. E abre essa roda não só para o público da rua, o pessoal que passa, como outros grupos de capoeira, né? Então, sim. Essa roda, no caso, está passando agora, ela acontece no Ticem, todo terceiro sábado. Aí estão vários grupos, né? E a maioria desses grupos aí, que nessa roda, por exemplo, são da Palhoça. A Palhoça também está muito forte na capoeira. E aí Palhoça, são São José. Várias escolas, não várias é somente escolas. a Escola Brasileira de Capoeira? Não. Porque roda de rua, no caso dessa que a gente apresentou agora, ela nasceu com essa parceria de vários grupos, né? Sim. Agora, também em Florianópolis, ou na nossa região, tem rodas de rua específicas do grupo, de um grupo só, né? Então, mas você vai... Roda de rua, ele abre para o público mesmo, o pessoal da rua, outros grupos. E em Palhoça também é realizado ou não? Sim, na nossa praça aqui. Nós temos um grupo aí bem bacana que representa todo mês ali, que eu estou sempre visitando. Se eu não me engano, o primeiro sábado de cada mês nós temos aqui na nossa praça. E aqui em São José, na Grande Florianópolis, temos também. Temos ali o professor Madeira,
que ele faz no Procasa e ele usa geralmente a Avenida do Cobrasol para fazer. Se eu não me engano, a última quinta-feira de cada mês. Então aí temos capoeira toda semana. Tem muita capoeira, André. Tem muita capoeira. Tem tanta capoeira que às vezes a gente não consegue enxergar. Ou seja, né, você tem capoeira nas escolas, a maioria das escolas, projetos comunitários, academias, né, e acaba passando por ter tanto, não se dá aquele devido reconhecimento, o valor assim, tem, né? É porque muitas vezes, eu falo por mim, né, a gente está no centro da cidade, tem uma roda de capoeira e a gente para ali, né, para assistir um pouco, não dá tempo também, né, Sim. de ficar o tempo todo. Então é um evento cultural que acontece, as pessoas veem como um evento cultural, né, que está acontecendo no centro da cidade. Por pensar que é uma apresentação. Isso. Né? Então, mas também tem apresentações, né, André? Quando a gente é convidado por alguma entidade particular ou privada para fazer uma apresentação X, com tempo para iniciar e tempo para terminar. Mas no caso da rua, da roda de rua, não, ela tá ali, o grupo está levando a capoeira para a rua para expandir, né? Como se eu estivesse levando a minha casa com a porta aberta para receber os convidados na rua. Então, né? Mas tem as apresentações também. Mas na rua, geralmente, você vai encontrar roda de rua, que é a roda aberta. E aí uma pessoa ela pode entrar nessa pode. roda de rua. Aí tem as regras, né? A capoeira, na verdade, é dita como não tem regras, mas ela tem umas regras de organização. Então, é como eu falei assim, a roda, independente do grupo, é a nossa casa. Ninguém entra na nossa casa sem pedir licença. Sim. Né? Então, a roda é ali, deve ter um mestre organizador, ou se for de vários grupos, mas deve ter um mestre mais antigo, um mestre mais renomado, mais velho, né? E é para essa pessoa que quem quiser entrar pede licença. Né? Posso jogar, tal, e vai. E quando tem vários grupos, sempre é o mais idoso ou que tem mais tempo de capoeira que vai comandar ou não? A capoeira tem esse respeito, né? Então, não é que ele vai mandar na roda, assim, mas o grupo em si, a capoeira em si, né? Não vou falar de pessoa para pessoa, mas a capoeira ela tem esse sistema, assim, os capoeiros reconhecem a história daquele mestre mais antigo, né? E automaticamente dá aquela autonomia para ele, mesmo a roda não sendo dele, mas tem esse critério de respeitar os mais antigos, sim. Os mais antigos. Sim. E se deve manter, né? Deve se manter. A geração nova tem muito que aprender com os grandes mestres. Certo. E na parte instrumental, Renato, além do berimbau, existe algum outro instrumento? São 3 berimbaus, né? Médio, gunga e viola, o pandeiro, o atabaque, e alguns grupos usam o reco-reco e o agogô. É uma pena eu não ter trago aqui pois hoje, é, né? Veio despreparado aqui. Mas na próxima oportunidade eu trago, sim. Mas nós vimos aí nas imagens, ó, agora nós estamos acompanhando novamente aí no centro de Florianópolis, Na né? frente do Ticem. Isso. Então ali nós podemos observar os instrumentos justamente que você comentou. Aí é a sede da escola, é isso? Então, André, esse é o centro de treinamento da IBC, ela fica na Palhoça, ali na Ponte Maruim. Até hoje ela passa por uma reforma, vai ficar uns 30 dias aí em reforma. E a maioria dos projetos estão concentrados ali. Né? O projeto Capoeira em Ação, que é o mais antigo que eu bolei até hoje, né? Que eu formei. Então começa em 98. Eu começo a Capoeira em 94, em 98 eu criei esse projeto que é o Capoeira em Ação. E ele já foi aplicado em quase toda a Palhoça. E também no centro, no Sacro dos Limões, no Monte Cristo São José e na Tapera. Certo, então agora nós vamos a um rápido intervalo comercial e já na volta nós vamos falar mais sobre capoeira e o Renato vai jogar capoeira aqui. Não sai daí, aguarda que nós já voltaremos.
Eméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 99942 8738. Você se sente como um desses empresários? Perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte, se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase 2 décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui também. Nós vamos aproveitar agora o gingado da capoeira e vamos acompanhar o nosso quadro Resenha Literária com a escritora Edenice Fraga. Minha gente, eu sou Edenice Fraga, tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar, sou escritora, contista, poetisa, declamadora, amo estar declamando. E hoje estou aqui para apresentar algumas obras minhas, Traços de Antonieta, Pássaro Sublime, Cadernos Negros, que é uma coletânea que eu fiz parte, entre outras. Tenho participação em várias obras e trouxe Cadernos Negros aqui porque ele tem toda uma escrita especial, porque foi a minha estreia como contista. Assim, eu sou florianopolitana, nasci aqui na periferia, não faço questão de dizer isso, porque a gente tem sempre que trazer a transformação, mostrar para essas crianças, esses adolescentes carentes, né, que a gente tem que batalhar muito, irmos atrás de oportunidades para que a gente possa chegar lá no que é possível. E essa obra, Traços de Antonieta, ela é muito especial, porque ela traz Antonieta de Barros à sua frente, que foi a primeira mulher deputada estadual a nível de Brasil e a primeira deputada negra aqui também em Santa Catarina. E Pássaro Sublime traz o nosso grande simbolista Cruz de Souza, com seus poemas maravilhosos, com toda a representatividade que foi aquele homem que, entre os maiores simbolistas do mundo, ele ali estava representando o Brasil.
tenho comigo uma coisa que é a vontade de trazer outras pessoas junto para a área literária, a área poética. E eu hoje estou aqui com vocês nesse momento para falar um pouquinho do que é ser poetisa, do que é ser escritora aqui no nosso estado. Lembrando, né, que a poesia ela faz parte do interior de todos nós. Nós só temos que oportunizar que ela aflore, né? Então, aproveitando que a gente está aqui no mar, nesse mar maravilhoso, onde lá do fundo tem a nossa ponte, a nossa ilha, eu vou declamar o poema Conversa das Ondas, tá bom? Então, assim, estava para o mar olhando, vi duas ondas chegando e elas estavam a conversar. Fiquei bem calado ouvindo, porque comentavam sorrindo o que viram do lado de lá. E os peixes namoravam, no fundo do mar se amavam, sob o som das correntezas. E tal qual os seres humanos tinham medos e desenganos, e do amor as suas incertezas. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse poema. Esse poema ele está nos meus livros, aliás, no meu primeiro livro, que é Pássaro Sublime, e também está na internet, tem várias obras que estão na internet, obras que já estão aqui nas livrarias em Santa Catarina, em São Paulo, em Curitiba, no site da Estante Virtual, aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais. Então, assim, Edenice Fraga, nesse momento, se apresentando para todos vocês, né, enquanto escritora da Academia de Letras Militares Estaduais de Santa Catarina. Também faço parte da Academia Nacional dos Escritores de Ciências, Letras e Artes, da Federação Brasileira dos Escritores de Ciências, Letras e Artes, que me dá muita honra. E me sinto também muito honrada de ter sido homenageada por várias instituições literárias, por todo o trabalho que eu faço carinhosamente aqui em nosso estado. Então, a todos um fraterno abraço e vamos sempre procurar ler, ler e ler, tá bom? Beijo grande em todos. Grande Edenice, fica aqui o nosso grande abraço a você e parabéns pelas suas obras, aí uma grande escritora, poetisa, muito conhecida aqui no nosso estado, que vem se destacando cada vez mais. E também aí contando um pouquinho sobre as personalidades aqui da nossa região. Aí ela esteve em contato com a natureza, né, quando gravou o vídeo, por isso esse vento suli, como se fala aqui. E eu aproveito, Renato Rachadel, mestre Cascavel, para perguntar aí sobre a capoeira e a natureza. Tem muita relação ou não? Tem total. A capoeira, para começar, o significado de capoeira é capo, do Tupi-Guarani, né? Capoeira, significa mato ralo ou mato que foi cortado, né? Uhum. E essa denominação da capoeira ela surgiu depois da abolição, onde os negros faziam as emboscadas para os capitães de mato, né? E então, com o tempo, onde é que foi pego e tal? Na capoeira. Então, a capoeira ela tem tudo a ver com a natureza. E os trabalhos que a gente faz também com as crianças, com os alunos, né? A gente está sempre com essa preocupação do nosso ambiente, né? Que nos cerca, né? Com a natureza. A gente faz aulas fora, na rua, na praia, e está sempre apontando também para esse lado dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa natureza. Certo, muito bom isso. E capoeira e religião tem alguma associação ou não? Diretamente não, né? O pessoal confunde o leigo, na verdade, né? Que eu acredito, André, que a discriminação ela parte da falta de conhecimento. Então, quando você discrimina alguma coisa, é porque você não conhece dela. Exato. Então, diretamente não, porque a capoeira não é uma religião. O capoeirista, sim, né? Essa é uma fala que está vindo muito agora nas entrevistas dos grandes mestres também, uma coisa que a gente entra em comum concordância, né? Então, o capoeirista tem a religião. Eu tenho alunos evangélicos, eu tenho alunos católicos, eu tenho umbandistas, espíritas, né? Eles sim, o capoeirista tem. Agora, por conta disso, André, também tem o preconceito em cima da capoeira, que hoje
século praticamente 21, a gente ainda sofre bastante por ter descendência afro. Então todo, né, porque não só a capoeira ela é descendente afro, criada no Brasil pelos descendentes afro, os escravos, não só o negro, mas o nosso índio, nosso bugre, nosso mestiço, né, uma junção de culturas na capoeira, e a religião vem junto, agregada, e a falta de conhecimento pensa que capoeira é macumba, né, que muita gente não sabe que macumba também é uma religião lá na África, também é um instrumento, então pensa nesse lado. E acaba tendo essa confusão, esse preconceito, e que às vezes atrapalha num contexto pequeno, mas atrapalha. Sim. E Renato, quais são os graus assim do capoeirista? Existe também uma graduação? Sim. Como que é feita? Como eu falei, a gente conversou no início, capoeira existe duas vertentes, a Angola e a regional, né? A mais lenta, que é dita como mãe, e a da regional. E agora grupos existem vários, muitos grupos mesmo. E cada grupo ele tem autonomia para fazer a sua sequência de corda, né? Então, no nosso grupo, a corda vermelha é a corda de mestre. Alguns grupos são a preta, alguns grupos são a branca, alguns têm corda quebrada, mas os estágios praticamente são os mesmos em quase todo o grupo. Iniciante, graduado, formado, e professor e mestre. Mas a corda, a graduação, né? A cor de corda que identifica cada estágio desse, em grupo às vezes conhecido, mas geralmente é diferente. Então essa que você está usando é a graduação máxima do seu grupo? Do nosso grupo da Escola Brasileira de Capoeira, a vermelha, e estou completando agora, próximo ano, 10 anos de maestria. 10 anos Esse ano completo 25 anos de capoeira, junto com o nosso grupo, né? Que nós estamos esse ano a gente está numa maratona de comemoração, quase todas as filiais vão comemorar os 25 anos. A comemoração principal vai ser em São Paulo, né? E 25 anos de Escola Brasileira de Capoeira. Muito bem. E assim, Renato, uma pessoa que queira praticar capoeira na Grande Florianópolis ou em Palhoça, até onde está a sede, né, da escola, como que ela faz? Quais são os procedimentos aí? Bom, a gente, como eu falei, tem muitos grupos, né? Então, se no caso quiser fazer com a Escola Brasileira de Capoeira, né, fica na Rua Alameda dos Ipês, 202, depois também posso passar o contato. Né? Está aparecendo o seu contato aí a todo momento no monitor. Legal. Então é só entrar em contato. E eu ainda abro, porque assim, a oportunidade que você está me dando aqui não é só para a Escola Brasileira de Capoeira, é para capoeira. Né? Então seria um pouco egoísmo da minha parte se eu falar assim, vamos lá fazer com o mestre Cascavel. Vamos aprender a capoeira, que tem tudo a ver com educação, disciplina, né? A gente, só fugindo um pouquinho da pergunta, se você parar para dar uma olhada, quase todos os projetos de período integral, contraturno, tem a capoeira. A capoeira consegue chegar lá onde algumas artes não conseguem, não desvalorizando nem desmerecendo nenhuma outra arte, mas a capoeira ela consegue chegar na criança de várias idades, no adolescente, no adulto, e com essa ferramenta, a capoeira, né, a gente consegue ajudar na sala de aula, na disciplina, no comportamento, né, apontar a direção que teoricamente a gente julga ser certo, né, tirar a parte ociosa do caminho da criança, do adolescente. Né? Então eu não vou fazer a propaganda só para a Escola Brasileira de Capoeira. Sim. Então quem quiser conhecer a capoeira, né, quiser praticar, conhecer um pouquinho mais, procura a capoeira no bairro. Né? Se for da Ponte Maurinho, procura o mestre Cascavel. Né? Mas nós temos da Enseada, da Enseada até Florianópolis inteirinha, nós temos muito grupo de capoeira. O que eu aconselho, né, é procurar um bom profissional, né, procura o grupo, achou o grupo de capoeira, se informa sobre o professor, se informa sobre o grupo, né, pesquisa, porque a capoeira ela é só benefício, mas profissional a gente tem todos os níveis aí, né? Então procura saber do professor, do mestre e do grupo, mas não deixa de fazer capoeira. Excelente. Quantos professores trabalham contigo, Renato? A capoeira a gente tem uma filosofia para trabalhar na Escola Brasileira de Capoeira e algumas dos pensamentos a gente compartilha com os outros grupos, né? A maioria dos meus amigos, tanto do meu grupo como de outros, a gente tenta direcionar o aluno para que siga, que estude, que se forme, né? E a vida é muito corrida. Okay? Então, hoje, a
a gente batalha 25 anos na capoeira, e aqueles que se formaram professores, contramestres e tal, estão cuidando da família hoje, dos netos, né, que a gente citou no começo. Então hoje eu devo ter, não tanto quantos tinham no passado, mas eu devo ter aí uns 4, 5 que me acompanham aí como ampliando o meu trabalho, né? Excelente, então já aproveita, deixa um abraço aí aos seus professores, aos alunos, porque estamos encerrando o nosso bloco, e eu aproveito também para agradecer a sua presença aqui no nosso programa, Renato. Bom, eu que agradeço, André, né? A gente se conheceu na faculdade municipal de Palhoça, né, que é uma pérola aqui no município, onde também fiz a minha pós-graduação em gestão e educação em tempo integral para associar com o meu trabalho. Agradeço o convite e a oportunidade de estar deixando mais em evidência a capoeira. Agradecer a todos aí que nos acompanharam e a minha galera, só um abraço e sábado tem roda. Lembrando-se que essa roda de rua que nós temos na Palhoça, todo primeiro sábado do mês, né, é do grupo do Capoeira Brasil, do mestre Senzala, mas é uma roda que cabe todo mundo. Excelente, mestre Cascavel, obrigado viu? pela sua presença aqui no nosso programa. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta falaremos com ele, Fernando Bertolini. Vamos aí descobrir a arte em madeira. Rosiméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 99942 8738.
Você se sente como um desses empresários? Perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte, se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase 2 décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Já estamos de volta no programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui. Aproveitando o gingado da capoeira novamente, agora nós estamos aqui com um novo convidado, Fernando Bertolini, ele que é mestre na arte em madeira. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. É ótimo poder falar um pouco sobre o trabalho no lugar que eu moro. Lugar que mora, isso significa que você não é da região, Fernando, ou sim? Não, na verdade eu sou gaúcho, eu me mudei para Floripa há 4 anos, mais ou menos. E foi me mudando para cá que esse trabalho começou. Na verdade eu sou designer de produto, então eu sempre trabalhei em trabalhos regulares de designer, que era desenhando móveis, especialmente porque também era região de polo moveleiro onde eu morava. Então eu desenhava luminárias, poltronas, cadeiras, essas coisas, né? E quando eu me mudei para Floripa, os empregos aqui não eram tão atrativos em termos salariais na minha área. Então eu resolvi fazer uma outra coisa, mas eu não sabia o que eu gostaria de fazer. Ao mesmo tempo, eu tenho uma coleção de madeiras que eu sempre tive desde criança, que era, na verdade, como se fosse uma brincadeira entre eu e o meu avô. Ele morava perto do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Teresa. Então, quando eu ia para lá nas férias, nós íamos para o rio e eu coletava madeiras, ia pegando galhos, troncos, coisas que apareciam. E ele me falava muita informação sobre isso, sobre o tipo de espécie que era, qual a idade que poderia ter, para que poderia ser usado, para ferramentas, para utensílios, para móveis, enfim, dava informações gerais. E isso se transformou num hobby e eu comecei a colecionar essas madeiras e a trabalhar elas cada vez mais. Então, no começo eu só cortava e fazia fatias, às vezes eu tirava a casca e esculpia ou lixava, coisas do tipo, né? Isso com quantos anos, Fernando? Isso desde bem cedo, 6, 7 anos, quando eu era criança. 6, 7 anos. E esse meu avô que me ensinava, ele era tanoeiro, ele fazia barris para vinho e cachaça em madeira. Então ele já tinha um conhecimento sobre e por isso que ele tinha tanta informação para dar. Mas eu nunca pensei que eu fosse usar na prática isso na vida. Eu pensei sempre que seria um hobby e só isso. Mas como eu tinha dito, então eu me mudei para Floripa e desisti daqueles empregos que eu já tinha trabalhado, daqueles tipos de trabalho. E queria usar as minhas madeiras da coleção que eu já tinha para fazer alguma coisa. Mas no começo eu só pensava em coisas grandes, como poltronas e cadeiras. Mas não era possível fazer com o material que eu tinha, que eram fragmentos pequenos, como esse colar, coisas maiores, menores, né? Então eu fiz um colar para mim, mas só porque eu estava ocioso mesmo. E até nem tinha as ferramentas básicas, fiz o furo para passar o fio com prego e martelo. Então foi bem precário. Mas alguns amigos viram e gostaram. Então eu comprei as ferramentas e fiz para esses amigos. E como eu percebi que vários deles quiseram, fiz uma primeira coleção. E comecei a vender.
Mas vendi tudo pelo Instagram e pelo Face, que eram coisas que não tinham nenhum investimento para fazer isso. E funcionou também. Muitas pessoas de outros estados também compraram. Aí eu percebi que isso poderia ser meu novo trabalho e investi em produzir mais. Inclusive, nós estamos acompanhando agora alguns acessórios. Esses daí foram os primeiros ou qual é a história deles? Sim, esses não são os primeiros, já são eu diria do ano passado, não tenho certeza da data, mas pelas amarrações, porque toda vez muda alguma coisa. Então, quando eu comecei a fazer, isso era uma das dificuldades. Eu sabia usar madeira, mas eu não sabia como fazer as amarrações dos acessórios, passar os fios, como furar. E você mesmo Enfim. quem desenvolveu essa técnica? Isso. Então, como eu não sabia como fazer, eu resolvi criar um jeito que ia ser a minha linguagem. E eu acredito que hoje em dia a minha maior deficiência, que era não saber fazer isso, é a minha unificação de linguagem, assim, é o que torna o meu desenho especial, porque aí tem amarrações únicas toda vez. É a sua marca, assim, né? É, exato. E aí a cada coleção eu altero isso, às vezes acontece porque eu vejo que precisa melhorar, ou às vezes porque é um problema que gerou uma solução melhor para aquilo que já existia, então eu vou alterando. Esse processo na primeira coleção demorou uns 4 meses, porque aí eu ia fazendo em etapas e chegou na última etapa eu não sabia o que fazer. Mas aí fui descobrindo, testando e errando mesmo. Então, como eu tinha começado a produzir sem saber fazer isso e tinha funcionado, eu resolvi dar oficina. Porque eu pensei assim, se eu não sabia e consegui, então as outras pessoas com um pouco de orientação vão conseguir. E dividi basicamente o meu processo em etapas e apresento isso para eles nas oficinas em etapas. O que eu sempre digo para os alunos é para não pensarem tanto na próxima etapa, porque fazendo e seguindo o processo, naturalmente a solução vem. E acaba acontecendo assim mesmo. É muito gratificante ver eles felizes porque produziram uma coisa que eles mesmos criaram, né? Uma composição que eles criaram a partir do que eles queriam fazer na aula. Sim. E qual é o público que procura essas oficinas, Fernando? Sim, tem basicamente 3 tipos de alunos diferentes. Tem os que já trabalham com madeira ou com outro trabalho manual e querem aprimorar isso, aprendendo a usar a madeira para aplicar naquilo que eles já fazem ou para fazer trabalho só com madeira. Tem o tipo de aluno que vê no trabalho manual uma solução para se desestressar, então tem dias muito corridos, tem uma carreira que é muito acelerada, então aprende coisas manuais como uma forma de terapia. E tem os alunos curiosos que só querem ter uma nova experiência, porque na oficina tu acaba tendo uma experiência de olhar diferente para a madeira. Por exemplo, de descobrir cores quando tu lixa. Tem cheiros também, tem algumas que são muito cheirosas, por exemplo, a canela preta tem cheiro de baunilha. Canela preta. Essa, isso. E então são basicamente esses os alunos, os que querem trabalhar, os que querem se distrair e os que querem uma experiência nova. 3 públicos. Isso. E aí, através da curiosidade, pode nascer um novo artista, né? Sim, com certeza. Vários alunos seguem produzindo e mantêm contato, mandam foto das produções, mandam dúvidas também, perguntas. E onde são realizadas as oficinas, Fernando? Sim. As oficinas elas são em vários estados, mas os 2 em que mais acontece são São Paulo e Florianópolis. Aqui em Florianópolis, como é também um lugar que eu moro, é muito mais fácil. Então acontecem turmas de 2 em 2 meses, basicamente. E em São Paulo e outros lugares depende da formação de turmas, né? Então em julho, nesse mês agora em julho, eu vou para o Sesc Pompeia, serão 3 turmas. Então, o pessoal de São Paulo aí que está acompanhando o nosso programa, por favor, né? Sim, serão 3 turmas, então já
podem ser 30 alunos, são no máximo 10 alunos por turma, porque cada um cria uma composição, então cada um precisa de acompanhamento pessoal o tempo todo também, né? Funciona mais ou menos assim, são os alunos juntos, aí eu fico circulando a mesa e ajudando eles com as dúvidas, dando dicas de onde podem melhorar e tal. É mais prático mesmo, né? É 100% prático. 100% prático. Eu só tenho uma conversa inicial para dar algumas instruções e aí eles já vão produzindo e tirando as dúvidas na prática, vão vendo como funciona o trabalho, né? Sim. Tem alguma oficina assim que seja mais longa, mais extensa? Sim, tem 2 tipos de oficinas além desse. Esse é o mais comum, que pode acontecer em todos os lugares. Tem outros 2 que aí um depende de condições favoráveis, que é a oficina com coleta, que seria o mesmo processo que eu faço. Eu vou lá no Rio Taquari, pego as madeiras e produzo. Eu não compro madeira, porque acredito que isso seria uma forma indireta de incentivar o desmatamento, né? E não é isso que eu quero a preservação da natureza. Então, existe uma oficina em que os alunos fazem a coleta também. Então, são 2 dias. Num dia a gente vai para um local fazer uma coleta, geralmente uma margem de rio, um parque, um bosque, às vezes acontece até em perímetros urbanos, onde tem podas de árvores, né? E onde já foi, desculpa interromper, Fernando, mas onde já foi realizado assim que foi um lugar bacana, que deu um resultado com coleta? Sim. Teve uma turma de 4 dias em junho, no mês passado, no Sesc Ipiranga, também em São Paulo. E teve uma coleta no Parque Ipiranga. Então, foram 4 dias, na verdade. Esse é o 3º tipo de oficina, né? Com coleta e com produção de coleção. Então, eles são preparados para pensar na produção como uma coleção, não só como uma peça solta. Então, mantendo a linguagem do produto, ou escolhendo espécies da mesma linguagem, madeiras que se combinam, né? E uma outra que aconteceu com coleta e que foi incrível, assim, eu até coletei madeiras para as minhas coleções. Foi no primeiro lugar que isso aconteceu, foi na Escola Sapê, que é no interior de São Paulo. Então foram 2 dias, um com coleta e um com produção, e os alunos foram para um rio coletar, eu fui junto e acompanhei, aí mostro para eles como reconhecer as madeiras usáveis e as não. É bem produtivo esse trabalho. Na Grande Florianópolis também houve algum trabalho assim ou não? Aqui em Florianópolis só teve com produção, sem coleta. É difícil fazer aqui porque as madeiras que vêm do mar, elas já vêm muito degradadas, então seria difícil coletar madeira com alunos lá, porque nem eu mesmo encontro, né? E rios são muito pequenos, só tem córregos e riachos aqui, então eles não têm correnteza para arrancar as árvores ou quebrar e deixar na margem como é nos outros lugares que eu vou. Então não aconteceu ainda, mas vai acontecer uma que aborda o conceito de coleção em breve, em agosto. Em agosto? Sim. Muito bem, próximo mês já. Próximo mês. Fernando, conta um pouquinho então sobre as peças que nós temos aqui. Eu vejo que tem cores bem diversificadas, né? Sim. Uma outra característica do meu trabalho é que eu uso madeiras bem coloridas, então, e as cores são naturais, eu não uso nada químico para transformar elas. Então, por exemplo, essa vermelha é o nó de araucária, que é a parte que faz a ligação entre o tronco e o galho da árvore, né? Então, o meu trabalho consiste em basicamente pegar as madeiras, fatiar elas e a partir dos desenhos especiais que surgem, eu vou definir o desenho da peça, geralmente geométrico, né? E aí tem várias espécies que as pessoas conhecem a planta, mas não imaginam que dentro daquilo existe uma cor ou um veio especial. Esse aqui, por exemplo, é a laranjeira. É branca e tem esses veios pretos. Que olhando assim parece uma pedra, não parece madeira, uma pedra. Né? Dizem que a araucária também parece pedra. Esse aqui é canela preta, também é super colorido por dentro. E aqui tem outra mais conhecida, a nogueira das nozes que a gente come. Esse aqui não é tão conhecido, é louro. E aqui tem outros 2 bem conhecidos que são pitangas. São partes diferentes da pitanga. E essa madeira também é uma pitanga. Lindíssima, também parece pedra. Sim.
Esse toque bem liso que as pessoas associam à pedra são os processos de lixamento. Então começa com uma lixa grossa e vai indo até a última, que é a lixa de gramatura 1200, que é uma lixa de pintura automotiva. É como se fosse uma folha, é bem fino, então acaba tendo esse toque que parece acetinado mesmo. Sim, e quanto tempo demora para chegar a esse produto final? Depende do tamanho das peças e da madeira também, porque Sim. quanto mais densa a madeira, mais difícil vai ser o trabalho. Mas uma peça como essa retangular leva pelo menos umas 2 horas lixando para ter esse resultado. 2 horas lixando. Isso. Aham. Aí sem contar o corte, né? Sem contar o corte, sem contar a coleta também. A coleta eu nem conto, deveria contar, mas não conto porque é uma espécie de lazer mesmo. Então é uma das partes preferidas do trabalho. Aham. Então, e o que deu origem, né? Então eu nem conto isso. Fica sendo a parte lúdica. Fica sendo Tudo é lúdico pelo e jeito, diversão, né? Fernando, uma pessoa que queira ir fazer a oficina em sua escola, ou de repente até para os seus colaboradores, é possível? Sim, é possível. Qualquer aluno pode participar da oficina, não precisa ter nenhum conhecimento prévio do assunto, porque a produção toda é guiada, então começa desde a etapa do corte, depois as lixas, furação e os fios. E a oficina ensina não só a produzir acessórios, mas esses processos podem ser aplicados a outros assuntos relacionados à madeira, como decoração, móveis, utensílios. Então a pessoa pode fazer a oficina e produzir os acessórios, mas aplicar isso em outros segmentos também. Certo. E como você vê esse seu trabalho, Fernando, relacionado à educação, à contribuição para a educação? Sim. Quanto à educação, uma coisa que eu percebo com os alunos mesmo, e a maioria dos alunos são adultos e alguns um pouco mais jovens, mas não tanto, é que eles comentam que ajuda muito na concentração e no foco do trabalho, porque é uma coisa bem focada e tu precisa estar presente nesse trabalho, mantendo atenção nos processos e nos resultados, acompanhando todo momento, né? Então, acho que ajuda a manter o foco e também a desestressar, porque é uma coisa bem manual, fácil de fazer. As pessoas pensam sempre à primeira vista que é muito complicado. Na verdade, não é difícil, só é trabalhoso. E aí, ter a recompensa de chegar no final e o trabalho feito, acho que valoriza muito. Chamou muito a atenção esse brilho da madeira. Sim. Isso daqui é possível através só é uma lixa manual ou é com algum instrumento? Isso, é só da lixa manual mesmo. Por exemplo, essa aqui é uma madeira super densa, ela tem bastante resina natural, então ela fica com esse brilho respeitando 4 etapas de lixa. Começa com uma lixa gramatura 100 para metal, depois 120 para madeira, 220 para madeira e a última é a lixa gramatura 1200. Então ela fica com esse brilho mesmo só com isso. É só a madeira e mais nada. Isso também é o que mais impressiona os alunos. Sim. Que eles lixam e veem que conseguem esse resultado, que antes parecia impossível para eles. Sim. Mas essa aqui, por exemplo, não tem o brilho, é porque é outro tipo de madeira. Ela é muito mais porosa, não tem resina. Então ela nunca vai brilhar. Mas mesmo assim ela fica parecida. Mas mesmo assim uma a superfície pedra, é né? bem lisa também. É bem lisa, exatamente. Não tanto como a outra. É. E assim, eu imagino que cada coleção sua seja única. Sim, toda coleção é única e o que faz uma coleção nascer são as madeiras que eu encontro. Então, eu vou fazer a coleta e volto, seco as madeiras, limpo, corto, né? E a partir das características que eu encontro nelas, eu decido quais eu vou usar e aí é que vai nascer uma coleção. Toda vez que tem coisa nova. E tem um número de peças para cada coleção ou isso é definido de acordo com a coleta? Isso também é definido de acordo com a coleta, porque às vezes acontece de tu encontrar muita coisa e às vezes muito pouca coisa. Então eu já tive coleções de 60 peças e a maior foi 146 peças. 146 peças. Mas geralmente fica entre 80 e 100 no máximo.
E você faz exposição dessas coleções? Às vezes, não acontece muito. Na verdade, o meu meio de venda maior continua sendo o Instagram. Eu faço as coleções e posto lá. E vendo em algumas lojas também. Então, essas lojas fisicamente expõem as peças. E às vezes participo de feiras, aí sim posso expor elas todas juntas, né? Mas acontece muito pouco. Inclusive as fotos que nós estamos acompanhando são algumas mostras, isso? Sim, essas fotos são da mostra Rastro, que aconteceu da seguinte forma. Toda vez que eu faço as coleções, eu fotografo as composições geométricas e um empresário do Rio de Janeiro, o André Carvalhal, que é uma referência na moda sustentável hoje em dia, ele pediu que eu fizesse um painel desses em tamanho maior. Nas fotos são coisas pequenas, por exemplo, de 30 por 30 centímetros. E ele quis um de 1,40 m por 1,40 m para a sala dele. Então ele encomendou um trabalho sem eu nem ter feito até então, né? Eu não tinha feito nada assim antes. E fiz o painel e o resultado foi muito interessante, eu gostei muito de fazer também. Ele pediu para escolher só madeiras que tivessem vindo da água, encontrada em rios ou cachoeiras. Então por isso que as cores delas são bastante marrom e cinza. O cinza é a ação do sol na madeira e o marrom de ficar na água e vários processos, né? Uhum. Então eu fiz esse painel e fotografei, enfim, divulguei. E uma curadora de arte, a Mona Carvalho, me convidou para fazer essa mostra. Aí na mostra foram feitos 3 painéis, também grandões, e 3 esculturas. E onde que foi essa exposição? Foi em Caxias do Sul, é perto da cidade que eu nasci, que é Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E aqui em Florianópolis, Zona Grande Florianópolis, quando? Sim. Essa mostra veio para Florianópolis também e parte dela ficou exposta no Jardim Botânico, quando foi desmontada, né? Lá. Isso, no Itacorubi. Então ficou um mês lá, os 3 painéis e 2 esculturas, pelo menos. Não foram todas, mas quase todas. E a próxima não sei, estou aguardando convites. Pois é, convites e divulgação, né? Porque nós temos que divulgar esse tipo de trabalho que... A mim, eu tenho que falar que eu estou fascinado, assim, eu venho acompanhando o trabalho do Fernando há algum tempo já pela internet e realmente eu acho, assim, magnífico, porque é de uma qualidade impressionante, por isso que eu falei, né, que é um artista que trabalha em madeira e é um trabalho transformador, realmente. Até porque, agora você contando um pouquinho do processo... eu acredito que o mais genial de todo o trabalho, pelo menos a mim, o que chamou a atenção, é você saber que vai ter um resultado, mas você não sabe como é esse resultado, né? Durante o processo, ele vai se desvendando pouco a pouco, né? Sim, é um processo, eu sempre digo nas oficinas e acho que é exatamente isso, que é mais um processo de cocriação do que criação. Porque eu basicamente pego a madeira e sigo o desenho que ela já mostrou que pode ser seguido. Fernando, conta um pouquinho mais então sobre as oficinas, as pessoas que queiram realizar. Como que elas podem entrar em contato aí com você, como que pode ser feito? Sim, as oficinas eu divulgo elas sempre pelas redes sociais, então elas podem me seguir lá e esperar as informações. E para se inscrever, basta entrar em contato, pode ser direto comigo mesmo e fazer o agendamento. Não precisa ter experiência prévia, como eu tinha dito, e também não precisa ter nenhum material ou ferramenta, nem as madeiras. Eu ofereço as madeiras do meu acervo, então as mesmas que eu uso para as minhas coleções, os alunos vão usar. E empresto todas as ferramentas, que são poucas e manuais, né? E aí eles vão e produzem, dependendo de qual for o cronograma da oficina, se forem 2 dias ou 1 dia, e fazem os seus acessórios e levam tudo o que produzem para casa. Uma outra pergunta que surgiu aqui é com relação às madeiras. Elas são somente o que a natureza mesmo transforma, né, aí no caso, ou o resto de obras também é utilizado ou não? Não, são só coisas da natureza mesmo. Eu não uso madeira que já foi utilizada por outros motivos ou descartada de obras ou madeira de demolição.
Então é só aquela que eu encontro naturalmente e que não foi usada ainda, mas que morreu sozinha. Porque a árvore caiu, ou porque secou, ou porque a correnteza levou pelo rio, coisas assim. Tem algumas que eu ganhei do meu avô, que foi quem me ensinou, né? Então essas provavelmente ele tenha derrubado muitos anos atrás, mas são madeiras muito antigas. Essa aqui, por exemplo, é da casa do pai dele, que é meu bisavô, né? Essa grandona aqui, né? Então já faz pelo menos uns 100 anos que ela foi derrubada para ser coluna de uma casa. Aí isso é uma espécie de herança que eu ganhei. São as madeiras que ele me deu. E dessas eu também uso nas coleções, a canela preta é dessas também, porque são madeiras que eu já tenho há muito tempo, e, enfim, são especiais, são muito bonitas para usar, muito duráveis, e acabo usando. Uma outra curiosidade aqui, Fernando, com relação a essa, diríamos, junção ou harmonia, né, entre as madeiras. Sim. Porque isso daqui é parte de uma coleção, né? Sim. Como que você faz essa sincronia, né? Todo esse trabalho de harmonização? Sim. Cada coleção acaba tendo bastante espécies de madeira, porque são muitas peças, por exemplo, em média 60 ou 80 peças, né? Então eu não posso criar 80 peças usando uma madeira só, senão vai ficar tudo muito parecido, né? E embora os desenhos sejam iguais, às vezes alguns formatos se repetem, como os retângulos e os triângulos. Então eu tento usar sempre madeiras que tem um contraste entre si de cor e de textura. Por exemplo, uma bem escura e uma bem clara, e assim eu posso fazer uniões entre elas e usar mais do que um elemento. Aí também uso elementos só da escura, só da clara, com casca ou sem casca. Então a ideia é sempre que, além dela ser confortável, que é o primeiro requisito, ela tem que ser confortável para quem usa, que também tem um apelo visual interessante, mostrando as características da madeira mesmo. E uma mensagem que você deixa agora para os nossos telespectadores, aquelas pessoas que por aí já passaram por alguma oficina sua ou que tenham interesse também em fazer esse trabalho até de modo terapêutico, né? Tem alguma mensagem para deixar? Sim. Eu queria dizer que elas tentassem experimentar mesmo usar a madeira, porque é muito simples, precisa de pouquíssimas ferramentas e tem muita madeira disponível sem precisar destruir a natureza. Por exemplo, em podas da cidade em que se cortam galhos que estão prejudicando o trânsito. Marceneiros também descartam muita madeira que não usam mais e que tem outras utilidades. Então as pessoas podem usar esses descartes para produzir coisas que ainda vão ter uma serventia muito longa, né? E não só ter uma serventia, mas isso também pode ser o trabalho delas ou uma fonte de renda extra, talvez. Muito bem, nós que estamos sempre aí falando sobre sustentabilidade, o seu trabalho está muito relacionado a isso também, né? Por isso que é um motivo de orgulho que tenhamos um artista que faça esse tipo de trabalho e que também divulgue esse trabalho e que ajude também a outras pessoas a terem acesso a essas oficinas, né? A essas peças também, aquela pessoa que não tem oportunidade de realizar uma oficina, mas que possa adquirir, né, uma peça sua, ou até uma coleção, por que não, né? Sim, com certeza. Fernando, antes de encerrarmos o nosso programa, eu quero também agradecer a um outro artista aqui da nossa região, da grande Florianópolis, que é o Sebastião da Cruz, lá de Santo Amaro da Imperatriz. Hoje estamos aqui com o nosso cenário, compondo aí outras telas que foram pintadas por esse grande artista e que fazem parte do acervo Santo Amaro Antiga. Nós estamos aqui com duas telas, inclusive uma delas retrata a enchente, que foi a mais conhecida lá na cidade de Santo Amaro da Imperatriz em 1960, e que esse artista é impressionante porque ele, através de fotos, ele faz a pintura dessas lindas telas. Então fica o agradecimento especial aí ao Sebastião da Cruz, confrade lá da Academia de Letras de Santo Amaro da Imperatriz, e que estará aqui no nosso próximo programa na próxima semana. Fernando, quero agradecer a sua presença aqui no programa Faça Acontecer, porque você é uma pessoa que realmente faz acontecer, e quero desejar sucesso no seu trabalho sempre.
Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Foi ótimo falar sobre o meu trabalho aqui. É muito bom poder divulgar e também dividir um pouco da história e ajudar outras pessoas a verem possibilidades com os materiais que nós usamos. Está convidado sempre a comparecer ao nosso programa, ok? Então, você que nos acompanhou, um forte abraço. Nos vemos na próxima semana. Tchau!